do Brasil. Vamos ver que final será essa história. Se valer só o Campeonato Brasileiro, não é o caso, né? Em cima dessa informação do Rodrigo, são 33% de aproveitamento do São Paulo até aqui, ou seja, um aproveitamento pífio sob o comando do Rogério Ceni. Não é à toa que São Paulo entrou na zona de rebaixamento, já o Flamengo com essa vitória chega à terceira colocação, se mantém na terceira colocação, o Flamengo está invicto a 6 jogos, está tudo bem por lá, se recuperou, né, desde a eliminação precoce na Libertadores, na fase de grupos, o Flamengo passou por uma situação difícil, mas agora vive uma nova fase, principalmente em sua nova casa, é para lá que a gente vai, o repórter Ricardo lá está acompanhando lá a saída do Flamengo, luzes já se apagando, ninguém mais por aí pela Ilha do Urubu, lá. É isso aí, Vini, daqui 20 minutos, hein? A assessoria de imprensa do Flamengo confirmou, daqui 20 minutos as luzes vão se apagar aqui na Ilha do Urubu, e a Ilha do Urubu está sendo determinante, Vini, para esse momento do Flamengo, confirmando esse bom momento do Flamengo, depois de uma crise, né? O técnico, o Zé Ricardo, confidenciou essa semana em entrevista que pensou em pedir demissão após a eliminação da Conmebol Libertadores Bristol e os maus resultados na sequência, mas agora o time vive uma outra fase, terceira colocação, terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, 4 jogos aqui na Ilha do Urubu, 4 vitórias, o time imbatível aqui no seu estádio. O próximo jogo aqui vai ser contra o Grêmio. Tem ainda quarta-feira a Conmebol Sul-Americana contra o Palestino, alguns jogadores vão ser poupados, o Zé Ricardo disse em entrevista coletiva, daqui a pouco a gente confere. No próximo domingo, o clássico contra o Vasco da Gama em São Januário, e o outro jogo contra o Grêmio, que hoje ocupa a segunda colocação, o Flamengo na terceira, e os jogadores falaram, o Diego falou, o Everton Ribeiro falou também sobre esse rendimento do time que mudou, né? Esse entrosamento, e a jogada emblemática foi o segundo gol, né? O segundo gol na troca de passe, a triangulação, Guerreiro, Everton Ribeiro e também o Diego. O Flamengo construiu essa vitória em 4 minutos, o primeiro gol do Guerreiro de falta aos 37, o segundo gol com essa jogada aos 41, e o Flamengo conseguindo aí, portanto, a sua terceira vitória seguida no campeonato. O Paulo Guerreiro chegou a 4 gols no Campeonato Brasileiro, o 17º dele na temporada, e o Zé Ricardo enalteceu a eficácia, né, do ataque do Flamengo, porque não teve tantas oportunidades, na entrevista coletiva que a gente vai conferir agora. Lembrando que antes o Flamengo faz um treinamento amanhã de manhã no CT do Ninho do Urubu, e à tarde viaja para Santiago, no Chile, para enfrentar o Palestino na Conmebol Sul-Americana. Então vamos conferir agora um trecho da entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo do Flamengo. O que ela produziu hoje, porque tivemos um jogo no meio da semana, bastante desgastante contra o Santos. São Paulo conseguiu ter a semana cheia, então a gente previu um jogo bastante difícil, ainda mais o gramado ficou um pouquinho pesado, né, com as chuvas aí. Então os atletas foram realmente bastante eficazes e fizemos uma partida num bom nível. Acho que a gente está crescendo novamente e só parabenizá-los, porque realmente eu acho que a gente novamente mereceu a derrota, mereceu a vitória. Zé, boa noite. Até pouco tempo o Flamengo passava, né, por uma turbulência, né, pressão. A gente viu que você chegou até a pensar em pedir demissão. E hoje eu vi antes do jogo você e Rogério Ceni, né, você dando um abraço nele. E ele hoje passa por esse momento de pressão. Queria que falasse um pouquinho disso, né, do momento que você viveu lá atrás e hoje também agora vê, né, o técnico do teu adversário de hoje passando por esse momento. Ricardo, técnico do Flamengo, o Lai até confidenciou que o Zé Ricardo pensou em abandonar o barco, né, pedir demissão depois daquela eliminação na Libertadores, uma eliminação inesperada na fase de grupos, com o elenco que o Flamengo montou. Aí depois pegou um Atlético Goianiense, Copa do Brasil, passou de fase, mas o time muito abaixo da crítica, e aí veio aquela derrota para o Sport. Eu acho que é ali que foi um marco, foi a última derrota do Flamengo. Teve protesto no desembarque, na chegada aqui no Rio de Janeiro, logo depois um protesto no Ninho do Urubu, dos torcedores. O Zé Ricardo afastou, nessa ocasião, o goleiro Muralha, não dá para responsabilizar o Muralha, mas, coincidência ou não, entrou o Thiago, o time mudou e aí não perdeu mais. O que está fazendo umas contas aqui, que são números legais para os torcedores do Corinthians e, no caso, para os torcedores do Flamengo, pode passar um certo desânimo com essa distância que o Corinthians conseguiu nesse início de Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem um aproveitamento de 86%, são 33 pontos disputados e o Corinthians faturou 29.
esse percentual ainda pode cair e ainda assim, que essa aposta nesse título do Corinthians, se continuar parecido, não tem nem dúvida, né? Os matemáticos de plantão começam a fazer contas. É claro que tem muita coisa para rolar ainda no campeonato. A gente só está chegando a 1/4 da competição, um pouquinho mais, né? Com 11 rodadas aí, mas assim, o Corinthians pode baixar esse aproveitamento a partir de agora, nos 27 jogos que restam, para 40, 42, 39, 38, que mesmo assim ele consegue chegar a uma pontuação de 65, 66, 67 pontos, que pode ser suficiente para ser campeão brasileiro. Ou seja, por isso que eu não gosto de campeonato por pontos corridos. Eu sou o inimigo número 1 de campeonatos por pontos corridos. Não gosto. Para mim, campeonato tem que ter decisão. Mata-mata, isso daí é coisa legal. Mas, enfim, a gente tem que respeitar aí, os clubes também aceitaram. Mas se o Corinthians continuar com esse aproveitamento em mais 3, 4, 5 rodadas, ou seja, mais os próximos 5 jogos ganhar 4 e perder só 1, o campeonato tende a ficar corintiano, principalmente se ele não perder pontos para os times que têm potencial para brigar pelo título. No caso, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Lembrando, ele já bateu o Grêmio, ele já bateu o Cruzeiro, ele já bateu o Vasco, que está entre os 6, 7 primeiros. Tem ainda o Santos, ele bateu o Santos, ou seja, ele está batendo todos os times que estão ali próximos a ele na tabela de classificação. É bom a gente fazer essa matemática para entender como tá fantástica essa campanha do Corinthians com 86% de aproveitamento. Só vou defender que eu, diferentemente do que sabe, eu sou o defensor número 1 do sistema de pontos corridos. Mas a cutucada foi para você. Foi, eu senti, eu acusei o golpe aqui, deu um direto em mim. Foi um Bellator aqui, né? Mas é o seguinte, precisa ver o aproveitamento dos concorrentes. Né? Você vê qual é o aproveitamento do Palmeiras nas últimas 4 rodadas? 100%. Então vamos ver Palmeiras e Flamengo em especial. Também, né? Nas últimas 5 rodadas, o Flamengo tem o mesmo aproveitamento do Corinthians. Então, vamos ver a partir de agora também o aproveitamento da concorrência. Flamengo e Palmeiras podem também agora decolar na competição. E mesmo que o Corinthians venha a ser campeão com rodadas de antecedência, como acontece na Europa, o Juventus com o Bayern de Munique, continua achando um campeonato muito legal. A gente está discutindo aqui todas as etapas do campeonato, todas as fases da tabela de classificação. Quem vai para a Libertadores, quem vai para a Sul-Americana, será que o São Paulo vai ser rebaixado pela primeira vez? Em todas as partes da tabela a gente encontra disputa. E mesmo assim... E festas das torcidas, né? Quem foge do rebaixamento, por exemplo, para a Avenida Paulista, para lá a Avenida Principal em Salvador. Olha, em muito caso a festa é maior. E outra coisa, parece que o mata-mata não existe. O que a gente vai mostrar? A gente tem Copa do Brasil, não tem? Temos Libertadores, temos Sul-Americana. Quem é contra o ponto corrido parece que não, olha, eu quero a volta do mata-mata. A gente tem mata-mata um monte no calendário. A única coisa que não é mata-mata é o Campeonato Brasileiro. Então vamos deixar ele bacaninha, privilegiado. Quais são as principais competições do mundo? Copa do Mundo. Ótimo. Responde pra mim. Mata-mata. Não, vai responder. Imagina a Copa do Mundo. É outro ponto corrido. Não, mas responde pra mim. Copa do Mundo. Mata-mata. Mata-mata. Champions. Mata-mata. Liga da Europa. Mata-mata. Libertadores. Mata-mata. NBA. Mata-mata. Que tem uma fase regular bem chata, né? Então, tem 72 jogos. Exatamente. Né? Ela fica é um mata-mata chato pra caramba. Só que é o seguinte, todos os torneios que o Quesada citou, você tem os referenciais na América do Sul. A Champions e a Libertadores, a Liga Europa e a Copa Sul-Americana, a Copa do Rei, a Copa da Itália e a Copa do Brasil. E todos lá têm seus campeonatos nacionais. E é muito bacana, todo mundo jogando contra todo mundo, lá e cá, cada um no seu estádio com o mando. É um campeonato muito justo e bacana, mesmo que tenha, eventualmente, um campeão com antecedência. Competições de tênis? Tem que ser, né? Até aí, o pessoal fala, Roger Federer é campeão invicto. Não, campeão invicto, né? Nadal ganha Roland Garros invicto. Não tem como, né? E o que você acha que mudou nesse time do Flamengo, então, dessa fase que ele passou pós-eliminação na Libertadores para agora? Porque a gente pode falar na chegada de jogadores, mas até antes, né? O Giovani ainda nem estreou, o Everton Ribeiro começou a entrar no time agora. O que você acha que melhorou aí, o Zé Ricardo conseguiu melhorar? Foi mais no ânimo, de repente? Porque eles ficaram abalados com a eliminação na Libertadores, e foi isso? Mudou o astral? Libertadores é um grupo maluco também, né? A gente estava comentando isso na hora do jogo do Flamengo com o São Paulo. Porque o único resultado que não poderia acontecer, aconteceu. Né? Apesar da derrota do Flamengo. Combinação, né? Que foi a vitória do Atlético Paranaense
no Chile, né? Então, quer dizer, foi um grupo realmente estranho. Agora, eu não acho que o Flamengo tenha feito uma Libertadores ruim, não. Nos jogos em que ele foi derrotado, ele jogou bem em algumas partidas. Com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, podia ter arrancado empate, com a Católica. Foram dois grandes jogos, inclusive, né? Maracanã e na Arena, contra o Católica. Então, quer dizer, a gente também precisa analisar o seguinte, tá, claro, o time está fora da Libertadores, não tem o que discutir. Hoje é Sul-Americana. Mas é bom o trabalho do Zé Ricardo. Mas o trabalho do Zé Ricardo é bom. Agora, eu estava pedindo a saída dele. E o Raio não caia duas vezes no mesmo local, né? Só faltava agora ser eliminado pelo Palestino pela segunda vez. Sinceramente, não creio que isso vá acontecer. Agora, só tende a melhorar. Principalmente por isso que você falou. Você abriu o programa falando sobre isso. Os reforços que chegam para deixar esse time mais cascudo. Já é um time bom. E quando o Zé Ricardo olha para o banco e sabe que se não tiver um Diego, pode contar com o Conca, se não tiver um Everton, tem um Geovânio, se não tiver o outro Everton Ribeiro, pode colocar um Berril. Um time que tem essa qualidade pode ter um caminho mais suave do que outros até o final do Campeonato Nacional. Estão vendo aí, né? Quarta-feira, transmissão do Fox Sports 2, Palestino e Flamengo. O Zé Ricardo disse que vai poupar alguns jogadores. Aí, Rodrigo, para ele não é problema poupar. Diferente para o Jair, que até admitiu que não tem elenco para ficar poupando muito, apesar de entrar hoje com um time misto. Mesmo o Flamengo escalando um time reserva, ele é favorito para passar diante do Palestino? É favorito para passar, para o confronto. Para o jogo de ida fora de casa, eu não sei. O Palestino está muito mudado, né? Contratou muitos jogadores, perdeu jogadores e contratou jogadores agora. Tem um técnico interessante. Certamente vai ser um adversário que precisa ser respeitado, né? Até pela eliminação do Flamengo na temporada passada. Mas eu acho que a política, a ideia é certa. No jogo fora de casa, dá uma poupada porque o Flamengo tem condição de fazer isso. Né? O time alternativo do Flamengo é mais forte que boa parte dos outros times do país. E os recém-contratados podem atuar, diferente da Copa do Brasil. Então, exatamente. Na Copa do Brasil você já sabe que alguns jogadores não podem atuar. O Rodolfo não pode, Everton Ribeiro não pode, Geovânio não pode. Esses caras você pode eventualmente usar na outra Copa. E se você pensar na Copa do Brasil, que a situação está mais ou menos resolvida contra o Santos, está bem encaminhada, depois ele já tem poucos jogos para tentar o outro título nacional. Então eu acho que o Flamengo vai ter condição de brigar com o Corinthians. O Corinthians tem uma vantagem, ninguém quer ser eliminado, né? Mas o Corinthians acabou saindo da Copa do Brasil. Então o Corinthians poupando na Sul-Americana. O Corinthians contra exatamente. Que eu acho que também foi uma política acertada. O Corinthians salvou a sua invencibilidade lá no finalzinho, nos últimos segundos, e tem condição em casa de passar por esse adversário. E quem sabe a gente tenha também um Corinthians e Flamengo na Sul-Americana. Imagina uma final da Sul-Americana, Corinthians e Flamengo. Sensacional. Para muita gente vai ofuscar até uma decisão de Libertadores. Agora, do meio campo para frente, dos que não jogaram hoje, você pode montar um time com Márcio Araújo, Rômulo, ou Arão, ou os três, Mancoedio, Berril, Muralha no gol, Conca, Muralha no gol e ainda o Leandro Damião no ataque. Rodilindo, René. A zaga tem Juan, que não jogou hoje, né? Exato. Juan, Rafael Vaz, enfim, tem muitas opções o técnico Zé Ricardo. Vamos falar do Clássico Mineiro lá no